Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O tema da nossa aula hoje é fração geratriz. Porém, antes de trabalharmos com fração geratriz, precisamos ter alguns conceitos preliminares. Vamos nessa? Bom, o que é primeiramente uma dízima periódica simples? A gente chama uma dízima periódica de simples quando após a vírgula apresenta apenas os algarismos que se repetem. Então, por exemplo, quais são exemplos de dízima periódica simples? O número 0,3333, essa daí é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque após a vírgula tem apenas a nossa repetição, que é o número 3. O número 12,21212121. Essa é uma dízima periódica simples? Sim, por quê? Porque após a vírgula tem apenas a nossa repetição, que é o 21. E o número menos 2,124, ela é uma dízima periódica simples, porque após a vírgula só tem a repetição, que é o 124. Bom, mas fica estranho a gente ficar falando repetição, né? Bom, como que a gente chama essa repetição? Nós vamos chamar essa repetição de período. Então, o que é o período? Os algarismos que se repetem, eles são chamados de período. Ou seja, no número 0,3333, ela possui período 3. Isso quer dizer, então, que é o 3 que se repete. O 12,21212121, ele possui período 21. Por quê? Porque o número que se repete é o 21. E menos 2,124, ele possui período 124. O que quer dizer isso? Quer dizer que o número 124 é a repetição da sua dízima periódica, ok? Bom, e agora, o que é uma dízima periódica composta? A dízima periódica composta é aquela que, quando após a vírgula, apresenta números que não se repetem, além dos números que se repetem. Então, por exemplo, o 0,13333. Observe que o nosso período é o 3. E esse 1, ele não faz parte do período, está após a vírgula. Ou seja, então essa daqui é uma dízima periódica composta. O 12,4421212121. O nosso período aqui é o 21. Então quer dizer que esse 44 que está após a vírgula não faz parte do período. Ou seja, essa daqui também é uma dízima periódica composta. Menos 0,1221111. O período dessa dízima periódica é o 1, ok? Porém, esse 122, ele não faz parte. Então essa daqui também é uma dízima periódica composta, ok? Bom, e o que é a fração geratriz, que é o tema da nossa aula de hoje? A fração geratriz de uma dízima periódica é a fração que gera essa dízima periódica. Lembrando vocês o quê? Se eu tenho uma fração, eu posso transformar ela num número decimal. Como que eu faço para transformar ela em número decimal? Basta dividir o numerador pelo denominador. Então, quer dizer o quê? Que a fração geratriz, a hora que você pega o numerador e divide pelo denominador, vai dar exatamente quem? A dízima periódica que você quer encontrar, ok? Então, por exemplo, se eu tenho a dízima periódica 0,33333, qual que é a fração geratriz dela? É o 1/3. Se você pegar o 1 e dividir por 3, vai dar exatamente a dízima periódica 0,3333. Qual que é a dízima periódica, qual que é a fração geratriz da dízima periódica menos 2, 124? Basta você fazer o quê? Pegar o número, a fração menos 2.122 sobre 999 avos. Então, se você pegar o 2.122 e dividir por 999, vai dar exatamente essa dízima periódica, ok? O 0,13333. Qual que é a fração geratriz desse número? É o 2 sobre 15. Ou seja, se você pegar a fração 2/15, pegar o 2 e dividir por 15, você vai obter essa fração, tá? Então, essa daqui é as suas frações geratrizes dessas dízimas periódicas, tá bom? Aí vem aquela pergunta, mas como encontramos a fração geratriz? Bom, pessoal, para encontrar a fração geratriz, nós temos um processo prático, tá bom? Só que aí tem um problema. Nós temos que saber observar se ela é uma dízima periódica simples ou se é uma dízima periódica composta, ok? Bom, vamos fazer primeiro o processo prático para a dízima periódica simples. Bom, como que eu vou fazer então?
chame de x a dízima periódica simples, ok? Depois, multiplique por uma potência de 10 essa equação que você chamou de x, de tal forma que a vírgula fique após a primeira repetição do período da dízima periódica. Pessoal, aqui uma observação importante. Por que eu estou multiplicando por 10? Porque quando eu multiplico por 10, o que acontece com o número decimal? A vírgula anda para a direita, tá bom? Então, cada potência de 10 que você multiplicar, a vírgula vai fazer o quê? Andar para a direita uma casa decimal. Então, por isso que eu estou falando por uma potência de 10. Então, você sempre vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e assim sucessivamente, ok? Então, ó, chama de x a dízima periódica e multiplique por uma potência de 10 a equação, de tal forma que a vírgula fique após a primeira repetição do período, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a segunda equação menos a primeira equação. E aí, depois, eu vou ter uma equação em x. Eu vou resolver essa equação, ok? E aí, o valor encontrado com a fração simplificada é exatamente a fração geratriz da dízima periódica. Bom, professor, ficou confuso. Vamos para os exemplos, então. Então, vamos lá, ó. Eu quero encontrar a dízima periódica do 0,3333. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? O primeiro passo é chamar de x esse número. Então, vamos lá. Chamei de x. Então, x é igual a 0,333. O segundo passo é eu multiplicar por uma potência de 10, de tal forma que a vírgula esteja após a primeira repetição da minha dízima. Ou seja, após o primeiro número do período. Então, ó, aqui já que o período é 3, então eu quero que a vírgula saia daqui e venha para depois desse primeiro 3. Como eu tenho que andar apenas uma casa decimal, basta eu fazer o quê? Multiplicar por 10. Então, vamos lá, multipliquei por 10. Então, ficou 10x e aqui ficou 3,3333. Agora, eu vou fazer a segunda equação menos a primeira. Então, vai ficar como? Vai ficar, ó, 10x menos x e 3,3333 menos 0,33333. Bom, professor, mas que coisa estranha, professor. Eu vou fazer subtração de dois números que são infinitos, casas decimais, mas observem aqui, pessoal. Esse 3333 infinito, ele repete tanto aqui como aqui. A hora que eu fizer um menos o outro, vai acontecer o quê? Vai dar zero, né? Porque vai ficar 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3. Ou seja, basta você fazer a subtração de quem aqui? Dos números inteiros. Então, vai ficar como? Ó, 10x menos x, 9x. 3 menos 0, 3. Agora, vou resolver essa equaçãozinha básica. Se 9x é igual a 3, então quer dizer que o x é igual a 3 nonos. Simplificando, vai ficar igual a 1/3. Ou seja, o que quer dizer esse 1/3 que nós encontramos? Esse 1/3 que nós encontramos é exatamente a fração geratriz do 0,3333. Bom, para você conferir, basta você fazer o quê? O 1 dividido por 3. Você vai ver que resulta exatamente o 0,3333. Vamos para mais um exemplo. O 12,212121. Então, primeiro passo, chamar de x esse número. Então, x é igual a 12,212121. Bom, agora eu quero multiplicar por uma potência de 10, de tal forma que a vírgula esteja após a primeira repetição do período. Bom, como o meu período é 21, então minha vírgula tem que sair daqui e vir para depois do 21. Então, eu tenho que andar quantas casas? 2 casas. Já que eu quero andar 2 casas, eu tenho que fazer o quê? Então, multiplicar por 100, então vai ficar 100x é igual, ó, a 1221,212121. Agora eu faço o quê? Eu faço essa equação menos a primeira. Então, vai ficar 100x menos x e 1221,212121 menos 12,21212121. Fazendo essa operação, vai dar o quê? 100x menos x, 99x. E 1221 menos 12, 1209. Agora, resolvendo essa equação, temos que o x é igual a 1209 dividido por 99. Simplificando por 3, temos 403 dividido por 33. Ou seja, quer dizer o quê? Que a fração geratriz de 12,212121 é exatamente o número 403 sobre 33. Ok, pessoal? Vamos lá, mais um exemplo. Bom, quero encontrar a fração geratriz de menos 2,124, 124, 124.
Pessoal, quando o número é negativo, você não precisa encontrar a fração geratriz com número negativo. Você faz com ele positivo e no final você coloca o sinal, ok? Então vamos lá. Eu vou chamar então o x de 2,124, 124, 124. Agora, qual que é meu período? Meu período é o 124. Ou seja, então a vírgula tem que sair depois do 2 para depois do 124. Quantas casas eu tenho que andar aqui? 3 casas. Já que são 3 casas, tem que multiplicar então por 1000, né? Então vai ficar 1000x igual a 2124,124, 124, 124. Agora eu faço a segunda menos a primeira. Então vamos ter 1000x menos x e 2124,124, 124, 124 menos o 2,124, 124, 124. Então aí vai ter o quê? 1000x menos x, 999x. 2124 menos 2, 2122. Então o meu x vai ser o quê? 2122 dividido por 999. Bom, pessoal, e essa daqui não dá para simplificar. Então, como que fica a fração geratriz do menos 2,124, 124, 124? É exatamente falar a menos 2.122 sobre 999, ok? Então, esse daqui foi o processo prático para fração geratriz quando a dízima periódica é simples. E agora, como que eu faço para a dízima periódica composta? Bom, para a dízima periódica composta eu vou ter um passo a mais apenas, tá bom? Então vamos lá, ó. Chame de x a dízima periódica composta, então o mesmo processo do outro, ok? Só que agora, olha o que vai acontecer. Multiplique por uma potência de 10 a equação de tal forma que a vírgula fique antes da primeira repetição do período da dízima periódica. Ou seja, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha vírgula andar até onde? Até antes da repetição da dízima periódica, ok? Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar de novo por uma potência de 10, agora eu vou fazer a minha vírgula andar para depois da primeira repetição da dízima periódica. Ou seja, o que eu estou fazendo? No segundo passo, eu fiz, entre aspas, né? Ela virar o quê? Uma dízima periódica simples. E aí depois eu vou fazer o processo da dízima periódica simples, ok? Então agora eu faço o quê? Agora eu vou fazer a terceira equação menos a segunda equação, vou descobrir o valor de x e depois vou simplificar a fração, que é a fração geratriz, ok? Vamos ver os exemplos para ficar mais fácil. Quero fazer o quê? O número 0,1333, quero encontrar a fração geratriz. Então o primeiro passo, chamar de x. Então x é igual a 0,1333. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero que essa vírgula, ela esteja até antes da primeira repetição. Ou seja, ó, como o 1 é o único número que não faz parte da repetição, então a minha vírgula sai daqui e vem para depois do 1, antes da primeira repetição. Então, como eu quero andar apenas uma casa, basta multiplicar por 10. Então, fica 10x igual a 1,3333. Agora, pessoal, eu quero o quê? Eu quero que o terceiro passo é eu fazer a minha vírgula aí para depois da onde? Da primeira repetição. Então, para depois da primeira repetição, agora uma observação. Você pode tanto trabalhar com essa primeira equação como da segunda. Se você olhar a segunda, para depois da primeira repetição, você vai andar aqui, não é? Ó, tem que andar mais uma casa. Então, você pega essa equação e multiplica por 10. Ou, se você estiver olhando a primeira equação, você vai ter que andar 2 casas. Então, aqui você vai pegar e vai multiplicar por 100. No final, as duas dão o mesmo valor. Por quê? Multiplicar 10 por 10 vai dar quanto? Vai dar 100x. Multiplicar essa por 100 também vai dar 100x, ok? Então, tanto faz trabalhar com a segunda ou com a primeira equação, ok? Eu gosto de trabalhar sempre o quê? Com a segunda. Então, aqui multipliquei por 10, então aqui eu também multipliquei por 10. Então, multiplicando por 10 vai ficar o quê? 13,3333. Agora eu faço a terceira menos a segunda. Então, vai ficar 100x menos 10x e 13,333 menos 1,333. Então, 100x menos 10x, 90x. 13,3333 menos 1,3333 vai dar o quê? Vai dar exatamente 90, vai dar 12, certo?
Agora, 90x igual a 12, então x é igual a 12 sobre 90. Simplificando por 6, vai dar 2 sobre 15. Ou seja, quer dizer que a fração periódica de 0,13333 é igual a 2 sobre 15. Ok? Vamos lá, mais um exemplo. 12,44212121. Então, vou chamar de x. Então, o x vai ser 12,44212121. Agora, eu tenho que multiplicar para a vírgula ir antes da primeira repetição. Então, a minha vírgula tem que sair depois do 2 para depois desse 4 aqui, ó. Então, ela tem que vir para cá. Se ela tem que vir para cá, tem que andar duas casas decimais. Se eu tenho que andar duas casas decimais, tem que multiplicar por 100. Então, fica 100x é igual a 12.244,212121. Agora, pessoal, a vírgula tem que sair daqui e andar mais duas casas. Então, se eu tenho que andar mais duas casas para ir para depois da primeira repetição, eu tenho que multiplicar por 100 de novo. E aí fica o quê? 100 vezes 100 dá o quê? 10.000. Então, multipliquei por 100, dá 10.000x. E multipliquei por 100, então vai dar o quê? 124.421,212. E assim continua. Ok até aí? 212 não, 21. Ok? Agora, pessoal, faça a terceira menos a segunda. Então, vai dar 10.000x menos 100x e 124.421,212121 menos 1.244,212121. Vai dar isso daqui. Fazendo 10.000x menos 100x, 9.900x. E 124.421 menos 1.244 vai dar 123.177. Agora, o que vai acontecer? Então, quer dizer que o meu x vai dar 123.177 sobre 9.900. Dividindo por 3, vai dar o quê? 41.059 sobre 3.300. Ok? Então, quer dizer que a fração geratriz de 12,44212121 é 41.059 sobre 3.300. Ok? Mais um exemplo. Menos 0,12211. Então, vou chamar de x. Vai ser igual a 0,12211. Aqui, vou multiplicar até chegar antes da primeira repetição. A repetição aqui, como o período é 1, né? Então, vai sair a vírgula daqui para cá. São quantas casas decimais? 3 casas decimais. Então, tem que multiplicar por 1.000. Então, vai ficar 1.000x igual a 122,111. Agora, eu tenho que multiplicar novamente de tal forma que eu ande até a primeira casa depois da repetição. Então, basta multiplicar por 10. Multiplicando por 10, vai dar o quê? Vai dar exatamente 10.000x igual a 1.221,111. Agora, fazendo a terceira menos a segunda, vai dar então 10.000x menos 1.000x, que é igual a 1.221,111 menos 122,111, ok? Fazendo essa conta, vai dar 9.000x igual a 1.099. Então, o meu x vai ser o quê? 1.099 sobre 9.000. Essa daí não dá para simplificar. E como o meu número aqui é negativo, então quer dizer que o menos 0,12211 é exatamente igual a menos 1.099 sobre 9.000. Então, isso daqui, pessoal, é a fração geratriz dessa dízima periódica. Bom, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele joinha no canal. Compartilhe o canal entre seus colegas. E não se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.